Audiobook Sete fala A Eterna Validade da Alma. Introdução. Este livro foi escrito por uma personalidade chamada Sete, que descreve a si mesmo como uma essência de energia de personalidade, que já não tem uma forma física. Durante mais de 7 anos falou através de mim em sessões de transe 2 vezes por semana. Minha iniciação psíquica começou realmente numa noite de setembro de 1963, quando estava sentada escrevendo poesia. De repente, minha consciência abandonou meu corpo e minha mente foi invadida por uma inundação de ideias surpreendentes e novas para mim naquela época. Quando voltei para meu corpo, descobri que minha mão tinha produzido uma escrita automática que explicava muitos dos conceitos que me tinham sido dados. Inclusive, tinha posto um título a essas notas: Universo Físico como a interpretação de uma ideia. Por causa desta experiência, comecei a investigar a atividade psíquica e planejei escrever um livro sobre esse tema. Assim, foi como meu marido Rob e eu experimentamos com uma tabela de espiritismo, a Tábua Ouija, ao final de 1963. Ao cabo de uma de poucas sessões, o ponteiro começou a soletrar mensagens que diziam vir de uma personalidade chamada Sete. Nem Rob, nem eu tínhamos tido experiência psíquica alguma, e quando comecei a prever as respostas do tabuleiro, dava por certo que vinham de meu subconsciente. Algum tempo depois, senti a necessidade de pronunciar as palavras em voz alta. E um mês mais tarde, Sete a falava através de mim, em um estado de transe. As mensagens pareciam começar de onde terminava a interpretação de uma ideia. E mais tarde, Sete nos disse que a minha experiência de expansão de consciência tinha representado sua primeira tentativa de contato. Desde então, Sete ditou, de forma contínua, um manuscrito que agora tem mais de 6.000 páginas datilografadas. Chamamos de material de Sete, e trata de matérias como a natureza da realidade física, o tempo, a realidade, o conceito de Deus, os universos prováveis, a saúde e a reencarnação. A inegável qualidade do material nos atraiu desde o começo, e foi com esta a razão que nos fez continuar. A partir da publicação do meu primeiro livro neste campo, começaram a chegar cartas de desconhecidos que solicitavam a ajuda de Sete. Começamos a manter sessões para aqueles que tinham uma maior necessidade de ajuda. Algumas dessas pessoas não podiam ir às sessões, pois viviam em outras partes do país, mas apesar disso, o Conselho de Sete lhes servia de ajuda e a informação que dávamos por correio sobre os antecedentes individuais destas pessoas resultaram ser corretas. Rob sempre toma nota das sessões de Sete, utilizando o seu próprio sistema taquigráfico. Mais tarde, datilógrafa e as anexas à nossa coleção de material de Sete. As excelentes notas do Rob mostram as circunstâncias em que tenham lugar as sessões. Seu apoio e estímulo me foram sempre de grande valor. Segundo a nossa maneira de pensar, tivemos mais de 600 entrevistas com o universo, embora Rob nunca as descrevesse assim. Estas entrevistas têm lugar
em nosso amplo e bem iluminado salão, embora, em termos mais profundos, transcorrem na área da personalidade humana que está fora do espaço. Não é minha intenção insinuar que possuímos a pedra angular da verdade, ou dar a impressão de que esperamos impacientemente conhecer segredos não desvendados sobre as eras que virão. Sei que todo mundo tem acesso ao conhecimento intuitivo e pode obter informações da realidade interna. O universo fala com cada um de nós a este respeito. Em nosso caso, o faz através das sessões de Sete. O material de Sete, publicado em 1970, expliquei estes acontecimentos e expus as opiniões de Sete sobre uma grande variedade de temas extraídos das nossas sessões. Também descrevi os encontros que mantivemos com psicólogos e parapsicólogos em uma tentativa de entender nossas experiências e colocá-las no contexto da vida normal, assim como as provas que fizemos para evitar a capacidade clarividente de Sete. Parece-nos que Sete aparece sempre em meio de uma sinfonia de cores. Resultou-nos extremamente difícil encontrar peritos em todas as matérias que compõem o sempre crescente corpo de trabalho de Sete. Esta é a razão pelo que necessariamente o material 7 deixa muitas questões sem respostas e muitos temas sem explorar. Entretanto, 2 semanas depois de acabá-lo, Sete nos ditou o esboço do presente manuscrito, mediante o qual ele seria livre de poder expressar as suas ideias à sua maneira. Há aqui uma cópia desse esboço, que foi dado na sessão 510, de 9 de janeiro de 1970. Como poderão ver, Sete me chama Robert e Robert de Joseph. Estes nomes representam a totalidade de nossa personalidade, para poder distinguir a de nosso ser atual orientado fisicamente. Neste momento, estou trabalhando em outro material que lhes será entregue mais adiante. Assim, terão que me aguentar durante algum tempo mais. Eu gostaria de lhes dar uma ideia superficial do conteúdo do meu livro. Tratará de temas diversos. O livro incluirá uma descrição da maneira em que se está escrevendo e os procedimentos necessários para transmitir minhas próprias ideias a Robert, de tal modo que ele possa expressá-las em palavras. Não tenho corpo físico, e mesmo assim estou escrevendo este livro. No primeiro capítulo, explicarei como e porquê. Agora, escreveu Rob em suas notas. O ritmo de Jane havia se reduzido grandemente e fechava os olhos frequentemente. Fazia muitas pausas, algumas muito longas. O capítulo seguinte descreverá o que vocês chamariam de meu ambiente atual, minhas características presentes e a de meus associados. Assim chamo aquelas pessoas com as quais eu mais me relaciono. O seguinte falará de meu trabalho e daquelas dimensões da realidade às que me conduz, porque, tal como viajo à sua realidade, também eu faço a outras, para cumprir com um propósito meu, que devo completar. O seguinte tratará do meu passado e sobre algumas das personalidades que fui e conheci.
Também quero esclarecer que o passado, o presente e o futuro não existem, e explicar que não é contraditório o fato de que eu me refira às experiências passadas. Tudo isso poderia estender-se a 2 capítulos. O seguinte irá expor a história do meu encontro com Robert, a partir do meu ponto de vista, é óbvio, e a maneira pela qual estabeleci contato com sua consciência interna muito antes de alguns de vocês soubessem sobre este fenômeno psíquico ou sobre minha existência. O capítulo seguinte tratará da experiência de qualquer personalidade no momento da morte e das distintas variações desta aventura fundamental. Usarei algumas de minhas próprias mortes como exemplo. O seguinte falará da experiência posterior à morte, com todas as suas variantes. Ambos os capítulos abordarão a reencarnação referente à morte, com especial atenção à morte que sobrevém ao final de uma última encarnação. O seguinte se referirá à realidade emocional do amor e às relações entre as distintas personalidades, e ao que lhes ocorre durante as sucessivas reencarnações, já que alguns caem no caminho e outros ficam retidos. O capítulo seguinte tratará de sua realidade física, tal e como aparece ante mim e ante os outros como eu. Este capítulo conterá alguns pontos fascinantes, já que além de formar parte da realidade física que conhecem, também são partes de outros ambientes igualmente válidos em outras realidades, graças a seus pensamentos, desejos e emoções atuais. O seguinte falará da eterna validade dos sonhos, como a porta de entrada para outras realidades, e como áreas abertas através das quais o ser interior vislumbra as múltiplas facetas de sua própria experiência e se comunica com outros níveis de sua realidade. O seguinte se aprofundará neste tema, para o qual relatarei as distintas maneiras em que entrei nos sonhos alheios como instrutor e guia. O seguinte explicará os métodos básicos de comunicação que usam qualquer tipo de consciência, de acordo com seu grau de evolução, encontre-se ou não em um corpo físico. Isto nos remeterá à comunicação básica usada pelas personalidades humanas, como vocês as entendem, e mostrarei que as comunicações internas independem dos sentidos físicos, os quais são meras extensões físicas da percepção interna. Explicarei ao leitor como vê, o que vê e ouve, o que ouve e por quê. Proponho-me lhe demonstrar que ele é um ser independente de sua imagem física, e espero ser capaz de lhe dar algum método que possa lhe provar a minha tese. O capítulo posterior relatará as distintas experiências que tive em todas as minhas existências com essas gestalt, em pirâmides, das quais falarei no transcurso do livro, e se referirá à minha própria relação com as personalidades que vocês chamam 7-2, e com outras consciências multidimensionais muito evoluídas que a minha. Essa será a minha mensagem ao leitor. Essencialmente, sua personalidade não é mais física que a minha, e quando lhes relatar como é a minha realidade, estarei lhes relatando também a sua. Haverá um capítulo sobre as religiões do mundo e sobre as verdades e distorções que encerram.
Falarei dos três Cristos e de algumas verdades concernentes a uma religião perdida que pertenceu a um povo do qual não tem informação. Este povo viveu em um planeta que estava no mesmo espaço que agora ocupa a sua Terra, antes que existisse seu planeta. Eles o destruíram por causa de seus próprios enganos e reencarnaram uma vez que seu planeta estava pronto. Suas lembranças conformariam em seguida a base para o nascimento da religião, como a concebem agora. Haverá um capítulo sobre os deuses prováveis e sistemas prováveis. Haverá também um capítulo de perguntas e respostas. E haverá um capítulo final, no qual pedirei ao leitor que feche os olhos e tome consciência da realidade em que existe e de sua própria realidade interna. Também lhe darei o método para fazê-lo. Neste capítulo, convidarei ao leitor a usar os seus sentidos internos para que me possa ver à sua maneira. Embora minhas comunicações chegarão exclusivamente através do Roburt para proteger a integridade do material, convidarei o leitor a que se faça consciente de minha própria personalidade, a fim de que possa dar-se conta de que é possível a comunicação com outras realidades e que ele está também aberto a percepções que não são físicas. Este é o esquema do livro, mas só é um esboço das minhas intenções. Não dou um esquema mais completo porque não quero que Roburt me antecipe. Veremos com todo detalhe a dificuldade que encerram estas comunicações e deixarei claro que as chamadas comunicações paranormais vêm de distintos níveis de realidade e descrevem a realidade em que existem. Portanto, descreverei a minha própria e outras que também conheço. Com isto, não quero dizer que não existam outras dimensões que desconheço. Ditarei o livro durante nossas sessões. Este será o título do nosso livro. Sorrisos. Sete fala a eterna validade da alma. Ou uso o termo alma porque é um conceito que tem significado para a maioria dos leitores. Sugiro-lhe que se equipem com boas plumas e caneta. Como conheço o esforço que requer escrever um livro, senti uma certa cautela quando Seth falou de escrever o seu próprio. Embora soubesse perfeitamente que ele podia fazê-lo, uma parte dúbia minha dizia: sem dúvida, o material 7 é realmente significativo, mas o que se sabe, 7, de escrever um livro, ou sobre organização que isso requer, ou sobre como dirigir-se ao público? Rob me dizia constantemente que não me preocupasse. Meus amigos e os alunos das minhas classes estavam atônitos de que fora precisamente eu a que abrigasse dúvidas, mas que eu me dizia que era a pessoa mais indicada para abrigá-las. Bom, já havia uma declaração de intenções. Seria Seth capaz de seguir adiante? Seth começou a ditar o livro na seguinte sessão, a 511, em 21 de janeiro de 1970, e acabou na 591, em 11 de agosto de 1971. Entretanto, não todas estas sessões foram dedicadas a ditar o livro. Algumas tiveram assuntos próprios, outras a determinadas pessoas que necessitavam de ajuda,
e outras a responder perguntas filosóficas sem conexão com o livro. Também tirei umas pequenas férias, mas apesar de todas estas interrupções, Seth sempre retomava o ditado no ponto preciso de onde tinha deixado. Durante o tempo em que Seth trabalhava em seu livro, eu trabalhava 4 horas ao dia em um ritmo próprio. Tinha minhas aulas semanais de PES, Percepção Extrasensorial, e além disso estava saturada pela correspondência que despertou a publicação do material 7. Também comecei a dar uma aula semanal sobre escrita criativa. Por pura curiosidade, dei uma olhada nos primeiros capítulos do livro de Seth, mas logo me mantive separada dele. Rob me falava de vez em quando de alguma passagem que pensava que poderia interessar aos meus alunos. Além disso, não prestei atenção alguma ao livro, permitindo que Seth o realizasse. Quer dizer, apartei o seu trabalho da minha cabeça e às vezes não via o manuscrito durante vários meses. A leitura do livro acabado foi uma experiência deliciosa. Em sua totalidade, me resultava algo completamente novo, apesar de que cada uma das suas palavras tinha saído através dos meus lábios, e tinha dedicado muitas noites em estado de transe à sua produção. Isto me resultava especialmente estranho, já que, como escritora, estava acostumada a organizar meu próprio material, seguir a pista e chocá-lo como uma galinha poedeira. Devido à minha experiência pessoal como escritora, sou consciente de quão difícil resulta traduzir material do inconsciente à realidade consciente. Isso se faz ainda mais óbvio quando estou escrevendo um poema. Seja o que suponha que o livro de Seth certamente requer uma grande quantidade de atividade inconsciente operando em toda a máquina. Embora, portanto, natural que fizesse comparações entre a minha própria experiência criativa consciente e o processo de transe requerido para escrever o livro de Seth. Queria descobrir por que sentia que o livro de Seth era o seu livro, divorciado do meu próprio. Se ambos provinham do mesmo inconsciente, como é que encontrava diferenças subjetivas em meus sentimentos? Estas diferenças se fizeram evidentes desde o começo. Quando estou escrevendo um poema e me chega a inspiração, embarga-me a emoção e me invadem sentimentos de urgência e descobrimento. Mas justo antes que isto ocorra, apresentam-se uma ideia que não me sabe de onde, conforme aparece como se me fosse dada. Simplesmente aparece, e dela emanam novas conexões criativas. Sinto-me alerta e receptiva, suspensa de um estranho estado de elasticidade psíquica entre a atenção serena e a passividade. Quando estou neste ponto, o poema em si mesmo ou a ideia são os únicos a importar no mundo. É o grande compromisso pessoal, o trabalho e o jogo requerido para ajudar a ideia a emergir, o que faz que o poema seja meu. Estou acostumada a este tipo de experiência desde a minha infância, e elas constituem a pedra angular da minha existência. Sem elas, ou quando não estou trabalhando neste terreno, sinto-me apática e triste. De algum jeito agora, experimento o mesmo sentido de criação pessoal
enquanto escrevo esta introdução. Pertence-me. Não me sentia conectada desta maneira ao livro de Sete, e não tinha consciência do processo criativo requerido. Eu entrava em transe, que faço de maneira regular em nossas sessões. Sete ditava o livro através de mim, falando por meus lábios. O trabalho criativo era tão alheio a mim, que a esse respeito não podia reconhecê-lo como próprio. Em troca, me dava o livro de Sete como um produto completo e excelente, pelo qual me sinto certamente extremamente agradecida. Mesmo assim, cheguei à conclusão de que só os meus escritos me proporcionaram a classe de satisfação criativa de que necessito, quer dizer, a implicação consciente com o material inconsciente e a emoção da caça. O fato de que Sete faça o seu trabalho não me absolve de fazer o meu. Sentiria que me falta algo se não pudesse continuar meu livro. Qualquer um poderia dizer, é óbvio que o livro é de Sete, os processos ocultos estão tão afastados de minha própria consciência que o produto final só parece vir de outra personalidade. Unicamente posso manifestar aqui meus sentimentos e analisar que o livro de Sete e o manuscrito de 6.000 páginas do material de Sete não tem nada a ver com a minha própria responsabilidade ou expressão criativa. Se ambos vierem do mesmo inconsciente, seria lógico que não houvesse diferenças entre a capacidade produtiva. Apesar de tudo, sou consciente do fato de que eu era necessária para poder produzir o livro de Sete. Ele necessita de minha habilidade com as palavras e, inclusive, acredito, de minha maneira de pensar. Minha experiência como escritora ajuda à produção do seu material e também a lhe dar forma, embora tudo isso se faça de uma maneira inconsciente. Deste modo, são importantes certas características pessoais, suponho, como, por exemplo, a habilidade com que posso trocar o centro de atenção de minha consciência. Sete o dá a entender no 4º capítulo, quando diz: agora a informação deste livro está dirigida de certa maneira pelos sentidos internos da mulher que está em transe enquanto eu dito. Tal esforço é o resultado de uma precisão interna altamente organizada e um grande treinamento. Ela não poderia receber a informação de mim, não poderia traduzi-la nem interpretá-la, se estivesse intensamente concentrada no ambiente físico. Entretanto, se o olharmos simplesmente como exemplo de produção inconsciente, o livro de Sete mostra claramente que a organização, o discernimento e o raciocínio não são só qualidades da mente consciente, o que mostra, por sua vez, o alcance e a atividade de que é capaz o ser interior. Não acredito que eu sozinha pudesse fazer algo semelhante ao livro de Sete. O mais que poderia ter conseguido seria, possivelmente, algum poema ou ensaio notável, e assim mesmo lhe teria faltado a unidade, continuidade e organização global que Sete deu ao livro. Além disso, estou acostumada a ter experiências especiais durante as sessões, que parecem compensar a minha falta de consciência durante o processo criativo. Frequentemente participo da grande energia e senso de humor de Sete, por exemplo, o qual me permite gozar de uma riqueza emocional
e me conectar com suas personalidades em estranhos níveis. Posso sentir claramente suas mudanças de ânimo e vitalidade, embora não estejam dirigidas a mim, a não ser a pessoa com a qual Sete se comunica nesse momento. Posso senti-las quando passam através de mim. Como mostram as notas de Rob, com frequência tenho outro tipo de experiência quando falo como Sete. Em ocasiões, tenho visões internas que umas vezes ilustram o que diz Sete, de modo que recebo informações de duas maneiras distintas, e outras são totalmente independentes da mensagem. Também tive experiências fora do corpo, durante as sessões, nas quais vi acontecimentos que, em realidade, aconteciam a milhares de quilômetros. Sete mostra neste livro que a existência humana é multidimensional. Quer dizer que existimos em várias realidades de uma vez e que a alma ou o ser interior é algo separado de nós, senão o verdadeiro meio que nos permite existir. Ele insiste que a verdade não se encontrará indo de mestre em mestre, de igreja em igreja, ou de disciplina em disciplina, mas sim quando olhamos dentro do ser. O conhecimento íntimo da consciência, os segredos do universo, não são, portanto, verdades esotéricas escondidas das pessoas. São tão naturais ao homem como o ar e estão disponíveis para aqueles que as busquem com sinceridade, observando sua fonte interna. Sete tem descrito um livro que é, em minha opinião, um clássico em seu gênero. Apesar de me referir a ele cautelosamente como uma personalidade, sinto-me obrigada a acrescentar que Seth é um bom filósofo e um psicólogo sagaz, grande conhecedor das curvas da personalidade humana e dos triunfos e derrotas da consciência humana. Sinto-me certamente intrigada pelo fato de que este livro tenha sido escrito através de mim, sem que minha mente consciente estivesse presente em cada momento, procurando, organizando e criticando ansiosamente como faz o meu próprio trabalho. Neste caso, embora minha capacidade criativa e intuitiva goze de plena liberdade, a mente consciente exerce total controle. Mas este livro não foi escrito por si mesmo, como parece acontecer com alguns de meus poemas. Frequentemente, um escritor diz que certo livro se escreveu sozinho, e eu sei ao que se refere. Este, em troca, procede de uma fonte específica e não de por aí afora, e transmite, além disso, a personalidade de seu autor, que não é a minha. Esta aventura criativa poderia ser a iniciação de uma personalidade. Sete, que escreve livros. Sete poderia ser, por sua vez, uma criação, tal qual é este livro. Nesse caso, seria um exemplo excelente de arte multidimensional, feito em um nível tão alto de inconsciente que o artista não teria conhecimento de seu próprio trabalho e se surpreende ante ele como qualquer outra pessoa. Trata-se de uma hipótese interessante. De fato, Sete fala sobre a arte multidimensional neste livro, mas em realidade faz algo mais do que escrever livros. É uma personalidade totalmente desenvolvida, que se interessa por distintas matérias: escrever, ensinar e ajudar os outros. Seu senso de humor é muito particular e muito distinto do meu.
É extremamente perspicaz. A sua maneira é mais terrestre que etérea. Conhece a arte de explicar teorias complexas de uma maneira simples e direta, de pessoa a pessoa. E o que é ainda mais importante, é capaz de relacionar as ideias com o viver cotidiano. 7. Está acostumado a aparecer em sonhos a meus alunos e lhes dar instruções de trabalho. Às vezes são métodos para desenvolver suas capacidades e outras para conseguir certas metas. Quase todos os meus alunos têm frequentemente sonhos de ensino, nos que Sete se dirige a eles como um grupo com o que realiza experimentos oníricos. Em ocasiões, eles os veem de tal como Rob o descreve, e outras vezes lhe fala através da minha imagem, como nas sessões normais. Muitas vezes me despertei enquanto estas sessões oníricas tinham lugar, com as palavras de Sete ainda no fundo de minha mente. Não é incomum que meus alunos sonhem com Sete, ou inclusive comigo, mas certamente Sete mantém a seus olhos a posição independente e se converteu em um veículo de instrução até em estado de sonho. Em outras palavras, não só produziu o material Sete e este livro, mas também entra na mente e nas consciências de muitas pessoas. E isso em apenas 7 anos, o que não deixa de ser um grande lucro para qualquer personalidade, já que, seja qual for o seu estado. Mas a personalidade não física é verdadeiramente extraordinário. Atribuir toda esta atividade a uma quimera do inconsciente parece muito. Durante este tempo publiquei 2 livros, terminado o outro e começado um quarto. Menciono isto para mostrar que Sete não interferiu em minha criatividade. Rob e eu nunca nos referimos a Sete com a palavra espírito, pois não gostamos da conotação do termo. Em realidade, o que objetamos é a ideia convencional do que é um espírito, por ser uma extensão de um conceito bastante limitado da personalidade humana, só que projetada quase sem mudança no mais à frente. Pode considerar-se que Sete é uma representação dramática do inconsciente ou uma personalidade independente. Pessoalmente, não vejo por que estas afirmações têm que ser contraditórias. Sete poderia ser uma representação dramática que atua em um papel real e que trata de nos explicar sua ampla realidade nos únicos termos que nós podemos entender. Esta é a minha opinião até o momento. Devido à minha experiência pessoal, principalmente em viagens astrais, estou convencida de que a consciência não depende da matéria física. É certo que a expressão física é agora minha maneira principal de existência, mas isso não me faz pensar que todo tipo de consciência seja física. Acredito que só um egoísmo cego se atreveria a definir a realidade em seus próprios termos ou a projetar suas próprias limitações e experiências a outro tipo de existência. Aceito a ideia de Sete sobre a personalidade multidimensional como a descreve neste livro, porque minha própria experiência e a de meus alunos parecem confirmá-la.
E penso também que nesse sistema de consciência tão aberto e tão limitada da fonte, há um sete independente que opera de maneira muito distinta da nossa. De que maneira? Para ser franca, devo dizer que não sei. A melhor explicação de meu ponto de vista expressei em um breve trabalho intuitivo que escrevi para uma de minhas classes de PS, onde tentava esclarecer minhas ideias, não só para mim mesma, mas também para meus estudantes. Rob me tinha mencionado os oradores, como Sete os chama neste livro, personalidades que falaram continuamente ao homem através dos séculos, para lhes recordar a sua sabedoria interna, a fim de que este nunca se esqueça. Esta ideia sugestiva foi a que me inspirou a escrever o curto ensaio que incluo aqui, no que exponho o ambiente e que, no meu entender, Sete e outros como ele poderiam existir. Formamo-nos de uma maneira que não entendemos. Estamos compostos de elementos, substâncias químicas e átomos, e mesmo assim conseguimos falar e ter um nome. De algum modo, organizamos nossa matéria interna e externa para que em seguida se condense e se converta em carne e osso. Nossa personalidade ou identidade brota de uma fonte que desconhecemos. Possivelmente o que realmente somos esperou sempre, escondido nas possibilidades da criação, disperso e desconhecido, na chuva e no vento que assolaram a Europa no século XIII, nas altas cordilheiras, nas nuvens que se percorreram os céus e outros tempos e lugares. Como partículas de pó, possivelmente tenhamos entrado nas casas gregas. Talvez fomos precipitados dentro e fora da consciência e a inconsciência milhões de vezes, invadidos por um desejo, por um anseio de criatividade e perfeição que escassamente alcançamos a compreender. Por isso acredito que é possível que agora haja outros como Sete, também sem imagem, mas com conhecimento, e outros que foram o que somos, inclusive mais, outros que recordam o que nós esquecemos. Talvez por meio de uma aceleração da consciência tenham descoberto outras dimensões de realidade, das quais também nós formamos parte. Assim que lhes damos um nome àqueles que não o têm, ao igual a nós, somos fundamentalmente anônimos e os escutamos, mas normalmente tratamos de converter as suas mensagens em conceitos que nos resultem compreensíveis, além de convertê-los em velhas imagens estereótipas. Mas eles, os que falam, estão sempre aí, no vento e nas árvores, com forma ou sem ela, e de um jeito possivelmente muito mais vivos do que estamos nós. Através destas vozes, destas intuições, destas visões e destas mensagens internas, o universo fala pessoalmente com cada um de nós. Estão se dirigindo a ti e também a mim. Aprende para ouvir as suas próprias mensagens sem distorcê-las e sem tentar traduzi-las a velhos alfabetos. Durante as classes, e frequentemente também na vida, acredito que respondemos a eles. Às vezes, inclusive, os representamos com sabedoria infantil. Compomos,
com eles uns dramas primitivos e individuais, dramas que têm em nosso interior um significado que não podemos expressar com palavras. Esta poderia ser o tipo de peça de teatro que os deuses consentem a quem emana criações que se entendem em todas as direções. Talvez respondamos por nossa conta aos deuses internos, com esses brilhos íntimos de compreensão que desafiam a nossos conhecimentos tridimensionais. Possivelmente, Sete nos esteja levando fora dos nossos limites usuais para os outros reinos que são nossos por direito, indispensáveis tanto se estivermos dentro como fora da matéria. Ou poderia ser ele a voz do conjunto dos nossos seres que nos diz: durante os períodos em que têm corpos conscientes, recordem como era e como será o não ter corpo, o ser uma energia em liberdade sem nome, mas com uma voz que não necessita língua, ou uma criatividade tal que não necessita carne. Nós somos como vocês, mas ao inverso. Mas sejam quais forem minhas ideias sobre Sete, ou sobre a natureza da realidade, este manuscrito deve ser considerado um livro em si mesmo. Certamente, leva a marca da personalidade de Sete, como todo livro leva indelevelmente impresso o selo de seu autor. As ideias que contém merecem ser escutadas sem importar a fonte da qual procedem, e sobretudo devido a ela. Ao princípio de nossas sessões, pensei em publicar como se o material fosse meu, sem fazer nenhuma referência à sua procedência, para que o aceitasse por sua valia. Mas logo não me pareceu justo, porque a maneira em que se produz o material 7 é parte de sua mensagem e além o reforça. Reproduzimos o ditado de Sete na mesma ordem em que o recebemos e não tiramos nem acrescentamos nada. Certamente ele conhece a diferença entre a linguagem falada e a escrita. Suas classes são muito mais espontâneas e nelas há um alto nível de participação. O estilo do livro se parece mais ao de nossas sessões privadas, nas que Sete nos transmite o corpo do seu material. Definitivamente, dá maior ênfase ao conteúdo, recalca mais com quão escrito ao falado. Não trocamos a estrutura das frases de Sete, à exceção de contadas ocasiões. Alguma vez parti em duas uma frase muito longa, por exemplo. Ele nos indicou quase toda a pontuação, de modo que nos limitamos a pôr os pontos e as vírgulas, os hífens e os parênteses, onde ele o sugeria, suprimindo as suas instruções para não distrair ao leitor. Sete também nos pediu que sublinhasse certas palavras. Suas frases são frequentemente longas, especialmente para a comunicação verbal, mas ele nunca se perde nem confunde seu sentido ou a sintaxe. Quando nos parecia que isto tinha sucedido, repassávamos as notas originais da sessão e encontrávamos que o engano se cometeu na transcrição. Destaco isto porque tentei ditar minhas cartas a um magnetófono, com pouco êxito. Depois de umas poucas frases, tinha as grandes dificuldades de recordar o que havia dito,
ou minha maneira de expressá-lo. Incluímos, às vezes, algum material que não é do livro, quando consideramos que era relevante, que arrojava alguma luz sobre o método de apresentação, ou que nos permitia conhecer o próprio Sete. Como indicam as notas do Roberto, Sete começou a ditar o apêndice logo que terminou o livro. Curiosamente, não me dava conta de que tinha começado a ditá-lo, e estive vários dias me perguntando quem iria encarregar-se dele e se era Sete quando ia começá-lo. E, finalmente, uma última nota de interesse sobre o mesmo tema. Normalmente escrevo 3 rascunhos de meu trabalho e, inclusive assim, às vezes fico insatisfeita. Este livro foi escrito a partir do primeiro rascunho. Além disso, Sete foi capaz de seguir mais fielmente seu esquema de trabalho do que faço eu, embora, às vezes, eu desviasse um pouco dele, de acordo com o direito que assiste a todo autor. A partir daqui, Sete fala por si mesmo. Jenny Roberts, Elmira, Nova York, 27 de setembro de 1971. Sete fala A Eterna Validade da Alma. 1972, Jenny Roberts. Do livro em espanhol, Habla Sete, La Eterna Validez del Alma. Tradução, Paulo Roberto Kramer, Brasil. Fim da introdução.